já dá para ir. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. 60 participantes. Acho que era isso que a gente tinha mesmo. Rafa, se você já quiser começar a responder as perguntas, pode ir, pode ir. Tá. Vamos lá, então. Tem aqui, da Cibele Cardoso. Tem algum projeto de retirada desse lixo nas ilhas de plástico? Que eu saiba, não, mas eu não posso te falar com certeza, porque eu não... Assim, você quer saber de retirada? Eu não sei te falar se tem. Eu sei que tem uma pessoa que criou um projeto, não um projeto, eu acho que foi uma máquina, alguma coisa assim, que retira lixo dos oceanos. Mas eu não sei se foi, eu acho que não foi feito nessa ilha de plástico, não. Tá? Que eu saiba, nunca ouvi falar de algum projeto para retirar esse lixo de lá, não. Mesmo porque seria um projeto muito grande, né? E seria muito bacana se eles conseguissem realmente. Mas te falar com certeza, assim, eu não sei, tá? Da Gabriele, o movimento Zero Waste ou lixo zero seria uma alternativa viável para contornar essa situação? Nossa, se isso acontecesse, realmente seria maravilhoso, né? A gente ser capaz de não gerar lixo nenhum. Eu acredito, assim, sinceramente, que você não gerar lixo é muito difícil, mas a gente pode diminuir e muito o lixo que a gente produz. E de que forma que a gente faz isso? Daquela forma que eu mostrei para vocês. Se vocês vão, por exemplo, no supermercado para comprar fruta, por exemplo, eu tenho os meus não são saquinhos, mas não de plástico. Eles são reutilizáveis. Então, ao invés de eu utilizar o saquinho de plástico que o supermercado oferece, eu vou e levo o meu e compro as minhas frutas com os meus saquinhos reutilizáveis. Eu tenho meu canudo. Então eu vou tomar um refrigerante, por exemplo, na praia. Eu não tomo com canudo plástico, entendeu? Então, assim, acho que se cada um fizer a sua parte, a gente diminui muito a quantidade de lixo. Mas, sendo bem sincera, lixo zero eu acho muito difícil da gente conseguir. Mas nada é impossível, né? Vamos lá para o próximo. Mari, eu faço os comentários também ou eu respondo só as perguntas? Se você achar que é interessante falar alguma coisa em cima dos comentários. Tá. Não, é porque tem a Janaína que falou, acredito que o movimento Zero Waste ajudaria, mas as pessoas precisam se familiarizar com o movimento. Até mesmo em academias e universidades vejo pessoas que desconhecem a causa. Isso é real, porque na universidade que eu formei, nas cantinas, assim, no restaurante universitário, eles proibiram o uso de copos descartáveis e cada aluno ganhava sua caneca. Só que nas cantinas da universidade eles ainda disponibilizavam os copos descartáveis. Então, assim, é meio contraditório, né? Mas sim, eu acredito que se todo mundo se empenhar e querer realmente, eu acho que é possível isso acontecer. Eu ia falar até um detalhe que, para quem... Eu sei que tem bastante gente que não é do E-Quarentena aqui, que a quarentena é relativamente recente, mas a gente fez umas perguntas com algumas pessoas que são bem autoridades para falar do movimento Zero Waste, para o movimento Zero Desperdício. Então, eu vou liberar, assim, futuramente, os papos que a gente já teve com essas pessoas, mas vai rolar ainda muitos outros explicando o movimento e tudo mais. Então, quem às vezes não está familiarizado e quer conhecer mais, fica a dica, né? Uhum. Bacana. Eu acho que era isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Pelo menos das que você me passou aqui, Mari. Tem mais alguém que quer perguntar? Eu vou mandar o link aqui no chat para vocês dos relatórios lá do International Coastal Cleanup, ok? Então, gente, agora a gente vai começar com a parte do Otávio. Pode vir, Otávio. Ele vai falar sobre os recifes de corais. Olá, pessoal. Estão vindo? Uhum. Tá rolando o som? Beleza. Boa tarde a todos e todas aí que estão nos assistindo. Bem-vindos à Eco-Quarentena do Instituto Bioicos. Eu sou o Otávio Cafundó, sobrenome inesquecível. Eu sou especialista, né, em biologia marinha, eu fiz mestrado na área, trabalhei bastante tempo com mergulho,
em escola de mergulho, mergulhei o Brasil inteiro, algumas partes do mundo, consegui ver várias coisas ao longo de pouco tempo acontecendo, vi muito lixo. Hoje eu sou consultor ambiental, também trabalho, eu tenho as minhas empresas de consultoria. Ouvi a palestra da Rafa aí sobre lixo, é muita coisa que eu tenho para falar, assim, inclusive de experiências aí, de ter visto. Eu fiz um projeto há pouco tempo atrás na Ilha do Cardoso e a gente recolheu lixo lá, bastante lixo na Ilha do Cardoso. E uma coisa muito interessante do que a gente viu no lixo lá é lixo de navio mercante, né? Muito lixo importado, né? Garrafinhas de água, chinelo, vassoura, balde, lata de óleo, mas tudo importado, nada made in Brasil, assim, foi muito louco. A gente fez isso Ilha do Cardoso, estado de São Paulo, né? Parque estadual, né? Parque Nacional do Superagui, já para o lado do Paraná, e para o lado de São Paulo, a divisa para o lado de São Paulo, a Ilha do Cardoso, as praias cheias de lixo importado, né? E dava umas marés altas lá, enchia de lixo, e foi interessante ter visto assim que o lixo tem várias origens, né? Não dá muito para a gente prever que tipo de lixo vai ter em cada lugar. Uma pincelada que eu poderia dar também a respeito de lixo, né, do consumo de lixo, uso de lixo aí para ajudar vocês. Eu li um livro que eu recomendo a todos vocês, assim, que se tornou a base do que eu sou hoje profissionalmente. É um livro super gostosinho de ler, ele se chama Cradle to Cradle, do berço ao berço, né? É um livro escrito em inglês, talvez já exista uma versão em português. Os autores é William McDonough e Braungart. Depois eu escrevo aqui no chat. Esses caras, eles ditam as bases da sustentabilidade. E eles falam do lixo, falam muito assim que existem ciclos tecnológicos na nossa vida, que os seres humanos criaram, e tem os ciclos biogeoquímicos. A partir do momento que a gente mistura os ciclos, dá zebra, a sustentabilidade acaba. Mas a partir do momento que a gente separa os ciclos, o que é de origem tecnológica, e a gente fechar ele, não deixar ele voltar a misturar com um ciclo natural, a gente consegue gerir as coisas, né? Então, por exemplo, a gente produziu um plástico, utilizou esse plástico é reciclável, a gente consegue devolver ele para um ciclo tecnológico para ele voltar a ser um outro objeto, né? O plástico é um negócio mais complicado porque ele vai perdendo a qualidade conforme a gente vai ciclando ele, né? Reciclando. Mas outros materiais tipo ferro, aço, alumínio, metais principalmente, é possível até fazer uma purificação e aumentar a qualidade dele, né? Sei lá, você pega uma panela velha e transforma numa peça automotiva. Ela acaba tendo um valor agregado maior. E quanto mais a gente recicla e circula de novo o ciclo tecnológico, a gente precisa menos de matéria-prima, extrair menos matéria-prima da natureza. Essa é a base da teoria. Eles, inclusive, têm um instituto, Cradle to Cradle, tem a certificação Cradle to Cradle e várias empresas estão se certificando. Eles vão lá, fazem uma análise do ciclo de vida inteiro, da linha de produção inteira, do design das coisas. E eu lembro de uma frase muito que bateu bastante para mim, que tem no livro lá. Eles falam assim, ó, o Henry Ford, né, que criou a linha de produção, né, dos carros, ele foi o primeiro cara assim, a dar escala na produção industrial. Ele ficou famoso por ter criado a linha de produção. Ele fala que agora vai inovar mesmo quem criar a linha de desprodução, né? A linha de desmontagem, né? Então, os produtos daqui para frente eles precisam ser pensados em que momento do ciclo de vida deles eles vão voltar para a natureza ou vão voltar para um ciclo tecnológico. A partir do momento que eles são concebidos e montados, eles também precisam ser projetados para serem desmontados e reutilizados em coisas mais nobres, para que a gente faça o upcycling, não só o recycling, nem o downcycling, né? Perder qualidade ao reciclar ou aumentar a qualidade ao reciclar. Mas é isso, é um livro legal, é o Cradle to Cradle, depois eu anoto aí no chat. Mas vamos falar um pouquinho sobre corais, os recifes de corais, que é o que me tornou biólogo, né? Eu sou biólogo de formação, eu sou formado em 2002 na Unesp de Rio Claro e desde então eu fiz o meu mestrado eu fiz com águas vivas, né, com nutrientes
e ciclo de vida de águas-vivas lá na região de Ubatuba, nas baías de Ubatuba. Trabalhei no Instituto Oceanográfico também uns 3 anos, pelo menos, como bolsista de aperfeiçoamento técnico, já depois de graduado. Trabalhei no Programa Antártico Brasileiro, no ProMarlan, que é um programa da Petrobras de monitoramento da costa do estado de São Paulo, da qualidade de água, dos emissários, as plumas de poluição, como elas circulam aqui na costa sudeste, né? Aprendi bastante coisa legal lá com modelagem, não só modelagem, mas também os impactos que isso tem na vida, né? De todo momento eu interagia com pessoas de monitoramento pesqueiro, né? Com pessoas da área de poluição, o meu estudo basicamente foi em cima das águas-vivas, que eu escolhi porque eu era apaixonado pelos selenterados, né? Os corais. Eu sempre tive os meus aquários em casa e sempre tive os meus coraizinhos lá e fui criando afinidade, aprendendo a estudar água, a qualidade da água, que é fundamental para esses bichos. E de repente eu comecei a perceber que os picos de verão no litoral, aqui do estado de São Paulo, pelo menos, né, nas baías de Ubatuba, a água circula menos, ela é mais quente, né, e aumenta a quantidade de nutrientes na água, e depois de um tempo começa a rolar uma explosão populacional de determinados bichos que adoram nutrientes na água, tipo as algas e tipo os selenterados também. Algumas espécies de água-viva começaram a dar uns booms gigantescos assim, de população, e tempos depois tinha declínio da pesca da sardinha e de algumas outras espécies, porque coincidia com o momento que as sardinhas estavam desovando, as águas-vivas predam o que tem na coluna d'água, e isso começava a impactar, começou a dar para perceber que isso impacta na pesca, né? Então, só o fato de ter poluição, ter nutriente na água, né? Alguns animais que conseguem absorver esses nutrientes da água, eles conseguem prosperar, não só as algas, né? Mas como as águas-vivas, e elas conseguem ter explosões populacionais só aproveitando esses nutrientes. E elas, na fase medusa, que elas estão na coluna d'água lá, elas são predadoras, né? E elas conseguem predar muita coisa que está no plâncton, incluindo ovos e larvas de peixes, que têm importância pesqueira. Então, puxa, para nós que somos da área ambiental, precisa ter estômago e cabeça no lugar para aguentar esse monte de informação, né? E em 2003, eu acabei me inscrevendo num programa do governo holandês, através do Instituto Holandês de Pesquisa Marinha, e eu fui passar uma temporada nas Antilhas Holandesas, no Caribe, e lá eu fui fazer parte de uma equipe de pesquisadores para encerrar um ciclo de monitoramento de 30 anos no sul do Caribe, né? Um ciclo de monitoramento não só dos corais, né, da cobertura de corais, a presença de algas nesses recifes de corais, por causa de mudanças climáticas, né? Mas também o impacto sobre as principais espécies pesqueiras de interesse comercial, né? Em especial os peixes territoriais, que eles nascem e crescem parados no mesmo lugar, que são as garoupas, né? As garoupas, os meros, os badejos, né? A gente estudou 14 espécies de garoupas, que, por exemplo, há 30 anos atrás, em um mergulho, era possível observar 40 indivíduos de uma determinada espécie. Em 2003, isso em 1973, né? Eu estive lá em 2003, eu precisei fazer 400 mergulhos para observar um indivíduo, né? Então, assim, numa janela de 30 anos, como isso mudou, né? Como várias espécies que são mais abundantes, elas começaram a migrar mais para camadas mais profundas dos recifes. As duas espécies mais importantes formadoras de recifes de corais no sul do Caribe, elas praticamente se extinguiram, né? Elas ainda existem, e várias iniciativas não governamentais e governamentais estão sendo tomadas para fazer restauração em recife de coral, não só no Caribe, no Brasil tem um pouco, no Caribe é onde mais tem, né? Mas no Sudeste Asiático, onde é o principal centro de biodiversidade e dispersão de corais, das espécies de corais do mundo, tem bastante iniciativas mundiais lá, concentradas lá, porque tem muitas espécies, né? E na Austrália também, que é um país que tem uma certa estrutura,
Eles são um país completamente oceânico, né? O meio do país é um deserto e as bordas, onde está toda a população, eles dependem muito do mar. Na Austrália tem várias iniciativas e eles também são donos da barreira de corais, né? Da Grande Barreira. E tem lá a Universidade de Queensland, que tem um laboratório maravilhoso. Tem bastante gente do mundo inteiro trabalhando lá com restauração de recifes, né? São iniciativas pontuais, são pequenas, não tem ninguém fazendo reflorestamento, que nem eu trabalho aqui hoje com restauração ecológica, né, de florestas nativas, que a gente consegue plantar, pegar um reservatório, 2.000 quilômetros lineares aí de borda de reservatório e sair reflorestando com trator, botando muda no chão, envolvendo um monte de gente, né? Isso aqui no Brasil já tem restauração ecológica nessa escala. Reservatório de Itaipu, tem os reservatórios aqui do Rio Grande, o estado de São Paulo tem bastante coisa, né, de grandes projetos de restauração, mas dentro do mar são coisas bem pontuais, é um recife, uma ilha, um lugarzinho específico, porque é bem complicado fazer a restauração. Eles têm várias exigências e durante o processo de restauração, os eventos ambientais afetam a restauração, né? Se o coral está morrendo, o recife de coral está morrendo porque teve um evento de aquecimento de água quente que perdurou lá em cima do recife, o recife morreu, você vai lá e começa a plantar as mudinhas de coral no lugar, nada impede que daqui 4, 5 anos venha outro evento mais forte e aqueça de novo e essas mudinhas voltem a morrer enquanto elas estão pegando, né? E isso aí está acontecendo. Para quem quer, assim, como a fala tem que ser curta, eu trouxe algumas fotos para ilustrar alguns projetos, algumas iniciativas, algumas atividades que estão sendo feitas em recifes de corais. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela, mas para quem está procurando entender mais e ter uma noção maior do problema que os corais estão enfrentando, tem um documentário no Netflix chamado Chasing Coral, né? Procurando corais. Tem lá o Procurando Gelo e o Procurando Corais. É muito legal vocês assistirem. A metodologia que eles usaram lá no documentário é exatamente a mesma metodologia que eu utilizei. A gente estava utilizando em Curaçao em 2003, né? Ela já se consagrou aí o Reef Check. Um dos professores lá que aparece, o Charlie Veron, foi um dos mentores desse projeto que eu trabalhei, né? Ele fazia parte da rede que organizou esse grande monitoramento em 1970 e pouco. Enfim, e ele aparece bastante, ele fala bastante lá no documentário, ele é uma das grandes autoridades aí no assunto. Ele tem 2 livros, inclusive 3 livros, acho que são 3 volumes, que ele tentou descrever a maior parte das espécies de corais aí do Índico e do Pacífico, aí, do mundo inteiro, na verdade, mas o foco dele lá é a barreira de corais australiana, ele é australiano, e são hoje as nossas bíblias aí dos corais, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela, vamos lá, o meu PowerPoint, para eu explicar para vocês um pouco do que se anda fazendo aqui no Caribe. Vamos ver se ele vai entrar. Bem, Marta, legal. Tá ouvindo? Estão conseguindo ver? Beleza. Sim. Então, olha aqui, ó, eu peguei um infográfico de revista só para poder resumir. Tem várias entidades americanas, principalmente, que estão atuando com restauração em recifes de corais no Caribe, porque as 2 principais espécies formadoras de recifes de corais de áreas rasas, de águas rasas, água rasa até 6 metros de profundidade, elas estão praticamente extintas no Caribe, né? Que são as 2 espécies do gênero Acrópora, a Acrópora palmata e a Acrópora cervicornis. Os corais, na maioria dos lugares, eles têm uma reprodução sincronizada, né? Uma determinada noite de lua cheia, geralmente no mês de agosto, é quando começa a esquentar o ambiente, eles, por algum estalo da natureza, eles sincronizam as desovas. Então, eles liberam na água os seus gametas, né? Que são cápsulazinhas gordurosas de gametas femininos, e
os masculinos, eles são leitosos, assim, são liberados diretamente na água. Agora, os femininos, eles saem em cápsulas. E como eles são gordurosos, eles vão todos para a superfície e ficam flutuando. Então, a fecundação dos corais, depois que rola essa desova em massa, ela é feita na superfície. A superfície chacoalha, ajuda a fecundar os espermatozoides e encontrarem os óvulos. Logo depois que rola a fecundação, a larva ela é formada, né? Começa a divisão, a blástula, gástrula, né? As partes iniciais da embriogênese aí, se transforma numa larvinha. Essa larva nada para o fundo, ao sabor das correntes, e ela vai encontrar alguns materiais nas rochas que sinalizam onde ela pode se fixar, se recrutar. A gente chama de recrutinhas, né? Geralmente são algas calcárias. E as algas calcárias, elas só conseguem se formar em águas pobres em nutrientes, né? Se você enriquece de nutrientes e forma aquele filme de algas verdes filamentosas, a alga calcária é sufocada e o coralzinho, as larvinhas de corais, elas não conseguem se fixar na superfície. Elas não têm o poder de fixar em qualquer superfície, tá certo? Então, o que inventaram aqui, né? Já partindo aqui para o meu infográfico, né? O coral, quando ele vai desovar, os cientistas ficam monitorando todas as noites. Ó, vai rolar lua cheia, já estamos na época. Eles começam a ir todas as noites para o mar, vão mergulhando e vão monitorando. Dá até para cortar um pedaço do coral e olhar o tecido dele e ver se os ovos já estão formados lá dentro. Beleza, vai monitorando. Ó, eles estão prontos. Chegou a lua certa, a noite correta, tá todo mundo na água, eles mergulham todos os dias, né? Até começar a perceber a desova, eles colocam essa camisinha aqui, é uma rede com uma garrafa de ponta cabeça cheia de água, porque os ovos vão ser liberados e eles vão subindo, eles são gordurosos, eles tendem a ir para a superfície, eles vão cair e vão ser presos dentro da garrafa. Uma vez dentro das garrafinhas, espécie por espécie de coral eles vão coletando, né? Monitorando assim as variedades, a quantidade de população que está sendo feita a coleta, né? Para a população que se forma na hora de fazer a mistura em laboratório dos gametas, que seja uma população com uma variabilidade genética legal. A fecundação vai ser feita em laboratório. Eles levam para o laboratório, fazem essa fecundação, misturam todos os lotes, né? dos gametas. As larvas vão se formar, depois eles pegam as bacias com as larvas e colocam numa piscina com essas estrelinhas aí de concreto ou de gesso. Só que eles fabricam isso em forminhas de concreto ou de gesso, só que eles colocam essas forminhas antes, tempos antes, na água do mar, num local onde tenha muita alga calcária. Geralmente em lugares sombreados de água bem limpa, as algas calcárias vão cobrir essas forminhas. Elas vão ficar todas cor-de-rosa. A alga calcária forma uma camada cor-de-rosa em cima. E aí, depois que essa fecundação já aconteceu, eles pegam e colocam, vira o balde com todas as larvinhas em cima dessas armações de concreto. Elas são bem pequenininhas, tá? Coisa de 10 centímetros. E as larvas vão se fixar. Dentro de alguns dias, assim, de 7 a 10 dias, as larvas já começam a se fixar e elas estão prontas já para ir para o campo, né? Então, essa é uma forma sexuada de fazer a reprodução dos corais. Um problema que existe é que, assim, aqui no Caribe são poucas espécies, tá? Poucas espécies, assim, o Brasil tem 22 espécies, né? A nossa costa, ela é riquíssima em rios caudalosos que soltam água no mar, cheios de nutrientes. Então, a nossa água ela não é tão limpa quanto a água que tem no Caribe, a água que tem em outros lugares aí do Índico e do Pacífico. Então, nós temos menos espécies de corais e as nossas espécies elas tendem a ser as mais primitivas que existem no mundo, assim, de formato de corpo, de estrutura, de funcionamento, enfim, são as mais primitivas. No Caribe, por já ter tido uma conexão com o Pacífico no passado, né, por causa do Canal do Panamá, do Istmo do Panamá, né, o Panamá, o oceano, o Pacífico e o Caribe eram unidos, né? E bem pouco tempo atrás a América Central soergueu e separou os dois. Então nós temos várias espécies muito parecidas dos dois lados, tá? Grupos de famílias de peixes e de espécies que são muito parecidas. No Caribe já temos 150 espécies.
E no Índico e no Pacífico chegamos a 3.000 espécies, né? A diversidade absurdamente maior. Mas é isso, uma vez aqui nessa foto aqui de baixo, né, esse aparato de concreto já está todo colonizado com recrutinhas de corais, o que eles fazem? Pegam isso aí e levam para os recifes e começam a colocar nos recifes. Ele tem esse formato de âncora mesmo, para a hora que cair no chão as ondas não levarem, ele encaixa no meio das pedras e o coral vai crescendo lá, beleza? Aqui é uma foto de uma coleta sendo realizada em Acrópora palmata, então é tipicamente um coral caribenho, né? E a coleta está sendo realizada, né? O coral está desovando, as larvinhas vão subindo e vão caindo dentro do copinho. E aí esses copinhos são retirados, levados para o barco e eles vão descendo e levando para cima e para baixo para fazer a mistura deles em laboratório e depois levar de volta para o oceano. Aqui já é uma foto da Coral Restoration Foundation, que é da Flórida, né, no sul da Flórida, sediada lá. Visitei esses caras. Eles têm esses coral frames, que eles chamam, são gaiolas onde eles coletam de maneira assexuada, né? Eles acham as colônias de corais que estão espalhadas, ainda estão vivas nos recifes, e eles vão repicando essas colônias e prendendo aí nesses varais para ficar um jeito fácil. Eles ficam na coluna d'água. É mais difícil de depositar sujeira, assim, sedimentar coisas em cima deles, então o coral fica mais desafogado, né? É fácil de limpar, fica mais raso, o mergulhador consegue ir lá. Eles dão vários cursos, recebem visitas, né? Tem curso, inclusive, certificação de mergulho, de Coral Cleaner, lá um cara que ajuda, você vai lá, faz um estágio de temporada, você pode fazer esse curso aí, e sai a carteirinha da PAD, é uma especialidade, né, de Coral Restorator, é bem legal, chama Coral Restoration Foundation. É uma que futuramente vai ser parceira da Bioicos também, aqui do Instituto Bioicos, tenho bastante contato com eles. E aí, depois que as mudas de corais nesses coral frames já estão prontas para voltar para os recifes, eles voltam lá e vão colar essas mudas nas áreas onde esses corais nunca deveriam ter sumido, né? E cola com cola epóxi mesmo, igual o Durepox, né? Prepara aquela massa. Tem cola própria para coral, o mercado de aquário, de aquarismo, aí os caras já desenvolveram muita tecnologia para reproduzir coral e agora estão usando em grande escala isso aí no mar, né? Então vai lá, cola elas direto, limpa a pedra, bota o cimento lá, cola ela em cima e vai embora. Com o tempo isso aí vai crescendo e vai formando o recife novamente. E eles vão sendo monitorados. Uma coisa interessante era isso aqui, olha o tamanho desse coral cérebro. Ele é gigantesco, demorou milhares de anos para ficar desse tamanho. E até então não existia tecnologia para reproduzir ou ressuscitar um coral desse tamanho, né? Vinha uma onda de aquecimento, uma água quente, estacionava em cima, ficava 40 dias em cima desse negócio aí, a parte viva do coral morria e fica toda essa calota morta lá, cheia de algas. Puxa, como é que vamos reproduzir isso aí? Tem um laboratório enorme nos Estados Unidos chamado Mote Marine Science. Um experimento lá sem querer em laboratório, um pesquisador quebrou um pedaço de um coral desse que estava dentro do aquário e ele percebeu que o fragmento, quanto menor ele era cortado, mais rápido ele crescia. E ele começou a testar. Olha, se eu pegar o coralzinho aqui, cortar ele passava numa serra-fita, igual dessas de açougue, de serrar osso de carne, né? Começou a serrar o coral em pequenos fragmentos, os fragmentos, ele dá um start no crescimento do tecido dele, e ele cresce super rápido assim, você pega um fragmento de 1 centímetro, dentro de um ano ele já está com 10 centímetros quadrados, assim, ele já está E ele falou assim, poxa, eu não consigo pegar uma mudinha e transformar num coral gigantesco desse aí, com 5 metros de diâmetro. Mas se eu pegar vários fragmentinhos pequenininhos e colar eles um próximo do outro e todos forem clones, né, forem fragmentos do mesmo coral, teoricamente eles vão crescer rápido e vão se fundir. E foi isso que começou a acontecer. Eles começaram aqui, nessa segunda foto, eles começaram a pegar vários fragmentinhos pequenos e colar, e rapidamente eles começaram a se fundir e formar colônias enormes. E aí eles conseguiram desenvolver uma tecnologia também para
restaurar grandes colônias de corais que estavam mortas. Então, tem que ir lá fazer uma limpeza no esqueleto e depois vir com os pequenos fragmentos e fazer uma colagem gigante de pequenos fragmentos. Eles se reproduzem, o tecido cresce rapidamente, se funde, e eles conseguiram, já estão conseguindo com sucesso fazer a reprodução assexuada, né? Aqui é um outro projeto já que está rolando nas ilhas Seychelles e nas ilhas Maurício, que são de coral frames também, que você pode ir lá e adotar. Eles fazem isso para os clientes dos resorts, né? Eles fazem com uma espécie, um mix de várias espécies, eles coletam fragmentos assexuadamente no mar, né? Vai lá e corta com alicate mesmo, vem aqui e cola na gaiola, essa frame aí, essa moldura. A moldura também tem uma tecnologia que inventaram. Se você passa uma corrente elétrica na moldura e ela está dentro da água do mar, precipita calcário na moldura. Ela começa a se tornar, você faz como se fosse o trabalho da alga calcária, você faz de maneira artificial também. Então você coloca como se fosse um cátodo e um ânodo, né? Liga numa placa solar em cima de uma boia e faz uma ligação elétrica mesmo com a placa solar. Lógico, tem toda uma voltagem correta e eu não sei direito se é no cátodo ou no ânodo, ocorre a precipitação de carbonatos. E aí, ó, nesse frame aqui, ó, de baixo à esquerda, você pode ver que o ferro é ferro de construção, isso aí. Ele tá branquinho, tá vendo? Ele já está impregnado de calcário. E aí coloca no mar, não só as larvas recrutam de grudar nela, como o coral, o fragmento encostado ali, ele gruda e ele espalha, né? Então aqui tem os relatórios de monitoramento, né? Isso aqui foi extraído de um relatório de monitoramento, ó, de 2011 a 2014, olha o tamanho que os coraizinhos, microfragmentos se transformando em recife. Você vai colocando um frame do lado do outro, nossa, o fundo pode ser de areia, você consegue fazer um recife em cima, né? Logicamente, as espécies são muitas, é difícil fazer isso para todas as espécies que existem no Recife, mas já é uma coisa, já está atraindo diversidade de volta. Tem vários problemas, eu li vários relatórios deles, eles têm muito problema com predação, com doenças, com o aquecimento, né? O Recife morreu por causa de uma onda de aquecimento. Eles vão lá, fazem o reflorestamento desse Recife, né? E tempos depois chega outra onda de aquecimento, começam a morrer as mudas, eles têm que ir lá tirar do chão, põe dentro de piscina ou muda para um lugar mais sombreado, tem que ficar limpando para não deixar crescer algo em cima, e aí a hora que passa essa onda de aquecimento eles voltam a crescer, coloca as gaiolas de volta no lugar. Então é um trabalho de formiguinha, super trabalhoso, mas já está cheio de iniciativas pequenas e pontuais, mas tem bastante já espalhadas pelo mundo, tá certo? E aqui eu só estou deixando, para encerrar minha fala aqui com uma foto, é um coral que eu vi, tive contato com ele lá no Caribe, né, que é o Pillar Coral, né, o colar piral, ele é colunar, né, ele forma estruturas assim. A ilha de Curaçao, onde eu fiquei sediado, ela tem um lado que é voltado para as ondas, né, então ela é muito, o lado leste da ilha, ela é muito batido o mar, né? Muita onda batendo lá, então os corais, os recifes de corais lá são muito cilíndricos e massivos, né? Que eles chamam, para aguentar mesmo a energia das ondas. E o lado oposto da ilha já são as piscininhas, né? Ele está contra a ondulação que vem do mar aberto, então as praias são calminhas, né? Então já tem mais gorgônias, corais moles, né? E os corais mais delicados e ramificados que estão para o lado de dentro. Mas para o lado de fora eu tive contato com esse coral, que é o Dendrogera cylindrus. Ele assim, a gente já tem praticamente duas espécies extintas para o Caribe, que são os dois acróporas, né, o palmata e o cervicornis, que é o que tem mais iniciativas de restauração e reflorestamento usando essas duas espécies. Mas esse ano aqui entrou o Dendrogera cylindrus na lista. Provavelmente em agosto do ano passado eu acompanhei as desovas, aí fiquei online com a galera. Provavelmente foi a última desova desses corais na natureza. E paralelamente a galera do Mote Institute, lá também americana, eles conseguiram pela primeira vez obter a reprodução desses corais em cativeiro, a reprodução sexuada desses corais, a desova em cativeiro. Então existe uma esperança, né? Além, assim, é possível reproduzir eles por fragmentos,
só que eles são dioicos, ou seja, tem macho e tem fêmea, também tem essa, então é difícil, às vezes você está monitorando um monte de colônias, começa a liberar óvulo, começa a desova, só sai fêmea, entendeu? Ou só sai macho. Então eles tiveram muita dificuldade em conseguir coletar, e as colônias que eles têm em cativeiro, eles conseguiram pela primeira vez fazer a reprodução deles, então já esse ano já vai ter recrutinhas voltando ao mar aí, e essa é uma terceira espécie caribenha que eu vi bastante lá em 2003 e hoje já está entrando na lista aí dos presumivelmente extintos aí do Caribe. Tá certo? Então é isso, acho que acabou a minha apresentação aqui. Stop sharing, vamos voltar à tela. Eu trouxe aqui um pouco de esperança, né? Tem gente se mexendo, tem bastante gente se mexendo, na verdade, não só com floresta, em espaços continentais, mas também dentro do mar. Eu sou ligadão nessa história aí dos corais, porque eu fui virar biólogo por causa desses bichos aí, sou apaixonado por eles. Eu não entrei em muito detalhe da biologia dos bichos, tal, mas dentro desses 15 minutos, o que eu gostaria de ter trazido para vocês é que existe uma esperança da gente botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Podem postar as dúvidas. Eu estou vendo aqui que ainda temos 2 minutos. Eu ia até comentar sobre isso, Otávio, porque eu ia ver se a galera que quer perguntar não quer entrar num próximo ciclo para a gente ter tempo de responder todo mundo. A gente fecha esse aqui e todo mundo, mesma coisa, entra no mesmo link e a gente espera uns 5 minutinhos. Todo mundo entra e a gente agora é só responder dúvidas. Tudo bem para todo mundo? Fechou então? Vou fechar essa sala aqui. Você ia falar alguma coisa, Mari? Não, só isso mesmo. Então a gente fecha e entra de novo. Galera, vai ser a última vez, gente. E não se esqueçam de preencher o link. Eu vou botar lá também o link do preenchimento para a garantia do certificado, beleza? Então eu vou fechar aqui e vamos entrar e agora é só tirar dúvidas, beleza?